Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre correlação e causa e umas grandes bobagens aí que acontecem nesse tema, inclusive falados por personagens do livro. Vamos lá! O que acontece? Uma introdução rápida aqui sobre correlação. Geralmente, correlação é uma associação entre uma variável e outra, mas não que exatamente uma cause a movimentação da outra, porque uma sobe, a outra também sobe. As duas podem se movimentar independentemente de estarem causando uma a outra ou não. Acontece que quando a gente tem muitos dados e frequentemente dados históricos de bases antigas, a gente normalmente consegue extrair desses dados alguns sinais e que esses sinais são correlações. Normalmente, de bases muito grandes a gente consegue tirar muita informação, mas nem sempre essa informação aí é uma informação boa para ser utilizada. Então a correlação de variáveis significa que elas estão associadas, mas não que uma vai depender da outra. Vamos ver aqui alguns exemplos, principalmente colocadas no livro. Vejam que em algum momento o Dr. Richard atribuiu a cura ou a melhoria do Gabriel a alguns tratamentos convencionais, sem saber que o James estava testando lá aquela vacina no seu filho. Então, o que acontece? Ele atribuía a causa da melhoria a uma coisa, mas na verdade não era, era outra. Então, nesse momento em que o Dr. Richard atribui a cura a uma causa que não foi aquela causa verdadeira, está correlacionando aí a cura com algo que não teve efeito nenhum, né? Uma outra questão onde aparece isso é no desenvolvimento da vacina do James. Eles pegam o algoritmo, eles criam, na verdade, um algoritmo. A Sandra, com a ajuda do Hugo, cria lá o seu algoritmo e ele começa a analisar todas as variáveis que estão correlacionadas com uma possível cura. E veja aí, correlacionada. Então a ideia era que ele visse todos os tratamentos que foram feitos na área ali para a cura do câncer e conseguisse detectar sinais de alguns tratamentos que funcionaram e de alguns tratamentos que não funcionaram. Isso visto uma base lá de centenas de hospitais que a Sandra tinha acesso. Na verdade, isso é perfeitamente possível, não se tem conhecimento se isso está sendo feito ou não no ano de 2020, mas é um estudo perfeitamente possível, em que você consegue detectar sinais de cura dependendo dos fatores que estão sendo testados para esta determinada cura. É lógico que haveria uma necessidade de uma integração muito grande aí de todas essas bases. E foi isso que o algoritmo do James fez, e foi assim que, será que ele propôs a cura ou será que ele não conseguiu a cura? Na verdade, a gente ainda não sabe. E tem uma parte lá que tem um personagem que vai aparecer, e ele diz o seguinte: olha, quanto mais armas, menos crimes, né? Obviamente não existe apenas essas duas variáveis envolvidas na relação entre armas e crimes. Será que as armas têm efeito sobre menos crimes? A gente não sabe. Talvez sejam possíveis algumas correlações, mas lembre-se que essas correlações não são de forma alguma a causa de uma para outra, e esta relação de forma alguma é tão simples dessa forma linear. Tem outros exemplos que eu trago aqui para vocês. Por exemplo, o consumo de combustível ele aumenta ou diminui se você está trafegando na cidade ou se você está trafegando na estrada. É lógico que o consumo não tem nada a ver com o terreno onde você está andando, e sim com como você ou com o método que você utiliza para dirigir na estrada e com o método de direção
na cidade, que é completamente diferente, e isso aí sim causa o consumo maior ou menor de combustível do seu carro. Um outro exemplo aqui também é o aumento de afogamentos no verão. Vejam, a gente correlaciona então o verão com temperatura alta. E a temperatura alta causa o maior número de afogamentos, né? Bom, lógico, no verão a gente tem mais afogamentos no mar ou na piscina. É lógico que o verão ou a temperatura alta não é a causa do número de afogamentos, mas sim o número de pessoas imprudentes que entram no mar e aí se afogam. Então, vejam só, qual é a causa do número de afogamentos? É o número de pessoas imprudentes que entram no mar. Existe, lógico, uma pequena parcela ali que é algum acidente mal súbito, enfim, mas muito pouco. A maioria, grande maioria é fruto da imprudência mesmo. Então, não tem nada a ver a gente associar a temperatura ambiente com o número de afogamentos. A temperatura ambiente não é causa, ela é correlacionada com o número de afogamentos. E veja que esse cara chamado Karl Pearson, ele quis criar aqui um número que estabelecesse o quão correlacionada uma variável estivesse com a outra. Então ele cria um número de -1 até 1 para dizer assim, ó, essa variável está totalmente correlacionada com esta variável b, esse número é número 1. Vejam só na ilustração aqui. Veja só. Essa variável aqui, A por B, ela está totalmente correlacionada A com B e por isso o número de correlação de Karl Pearson é 1, positivo. Veja que se eu vir para esse lado aqui uma variável A com a variável B, ela está um número 0,8, veja que ela não está perfeitamente correlacionada, mas em linhas gerais, 0,8, a tendência é, quando a variável A aumenta, a variável B aumenta também, indicando uma correlação aqui de 80%, pode ser simbolizada também em percentual. Vejam só, quando ela não tem nada, ela fica no zero, a gente vê praticamente uma nuvem aqui. Então, quer dizer o quê? Essa variável A com essa variável B não tem correlação nenhuma, por isso que o índice fica em zero. O índice pode ser também negativo, né, quando a variável decresce quando uma cresce. Vejam aqui, na correlação perfeita em -1, né, quando a variável B ou A, que estiver nesse eixo aqui, cresce, a variável B decresce, indicando um número negativo. Essa foi a ideia do Karl Pearson. E agora a gente vai ver como é que usa esse número aí em algumas correlações na vida real. Só para a gente ter uma ideia de como esse negócio engana realmente a gente, eu vou mencionar aqui um estudo feito no ano de 2008 que chamava-se Reproducibility Project. Esse projeto aqui, ele analisou 100 artigos publicados em periódicos sérios, né, de grande nome internacional, e ele tinha como ideia ver se esses estudos que foram publicados ali realmente tinham esse efeito confirmado, ou seja, ele refazia o estudo publicado naquele artigo. E veja só que coisa interessante o resultado disso aqui. Vejam lá, eles descobriram que a maioria dos artigos analisados só conduziu 1 ou 2 experimentos antes da publicação do artigo no periódico. Então, olha só, com 1 ou 2 experimentos, a gente tem ali quase metade dos artigos escritos nesses jornais científicos publicados. Vejam só, apenas 2 experimentos. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, os resultados das reproduções dos artigos foram o seguinte, muitos aqui, ó, a grande maioria aqui, pouco similar, muito pouco similar, ou nem um pouco similar. E a validade dos efeitos descritos nos artigos assombra também. 30% quase delas aqui
dos efeitos não foi nem um pouco similar. Artigos desse tipo de revista são artigos do tipo para você se sentir mais empoderado, você deve estufar o peito. Isso é verdade ou não? E aí o cara faz um estudo ali e aí verifica que sim, ele tem que estufar o peito e levantar a cabeça e aí ele vai se sentir mais empoderado. Em alguns estudos aqui isso aí não se repetiu e aliás não foi nem um pouco similar. Em torno de 30% aqui, nem um pouco similar. Isso leva à questão da correlação que está aí e vem aí para enganar todo mundo. Quando você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Quando você acha que é uma causa e na verdade não é causa, existe uma correlação. Uma grande fonte dos erros desses estudos pode ser sim a correlação. E agora é o seguinte, eu tô de máscara e óculos porque vai aparecer o esquilo e o galo. É o seguinte, eu tô de máscara, mas tô a 1,5 m, tô na distância segura com vocês, porque eu já ouvi falar que tinha um cara que pegou aí Covid assistindo videoaula, né? A gente tem que tomar todos os cuidados, por isso eu tô 1,5 m e tô agora de máscara. E aliás, tem que cuidar muito porque o computador tem muito vírus, né? Então vamos botar máscara aí também para usar o computador por causa dos vírus do computador. Agora o meu papo é com o esquilo. Eu fiquei sabendo que tinha um esquilo que todas as noites ele subia no ponto mais alto da árvore que ele chegava, o ponto mais alto que ele conseguia. Ele se esforçava ao máximo para chegar nesse ponto. Por quê? No final do dia, ele pedia com toda a sua fé para que o sol voltasse no outro dia. E adivinha só? O esquilinho acertava toda vez que ele pedia, e ele não falhava um dia. Ele toda vez que pedia, o sol voltava no outro dia, graças ao nosso nobre esquilinho. E o galo? O que tem a ver com isso? O galo também é uma outra ave importantíssima. Por quê? O sol só nasce depois que o galo canta. É impressionante, mas é verdade. Você já reparou? O galo canta e o sol nasce. É verdade. Tem mais alguns exemplos que eu adoro aqui. Esse cara chamado Tyler Vigen, ele escreveu esse livro aqui chamado Spurious Correlation, que é um livro que traz a verdade e a verdade dói. Veja o seguinte aqui. Nesse gráfico, os dados reais do número de pessoas que se afogam em uma piscina e o número de aparições de Nicolas Cage em filmes dos anos 99 até 2009 e aqui o número de afogamentos. Vejam que a gente tem uma correlação de 67%. A gente precisa parar esse cara. Esse cara não pode mais fazer filme. Vamos ter que acabar com as aparições do Nicolas Cage em filmes, porque as pessoas se afogam em piscina por causa dele. Uma outra correlação que o Tyler coloca para nós aqui impressionante. A idade da Miss América e os assassinatos por vapor ou vapores quentes e objetos quentes. A gente tem uma misteriosa correlação de 87% aqui. Vejam só, quanto mais baixa a idade da Miss América, menos pessoas morrem. A gente tem que lutar para baixar a idade dessa Miss América para 18 anos. E aí a gente tem 2 assassinatos apenas. Uma outra verdade que dói aqui. Consumo de queijo mussarela e o número de doutorados em engenharia civil. É por isso, você não sabia, é por isso que
as empresas de queijo estão patrocinando secretamente os doutorados em engenharia civil. Os dados não mentem. A correlação de 95,8%. Ainda mais cruel é esse aqui. O número de carros japoneses vendidos nos Estados Unidos e os suicídios por batidas de carros. A gente tem que parar. A gente tem que parar de vender carros japoneses nos Estados Unidos. Essa mutilação, esses assassinatos, esses suicídios tem que parar. A gente tem uma correlação de 93,5%. Os dados não mentem. O número de divórcios no estado do Maine e o consumo per capita de margarina descem em uma correlação perfeita. Quanto menos se consome margarina, menos se divorcia. E por último, e mais impressionante, o custo das bananas e o gasto dos Estados Unidos em ciência, espaço e tecnologia. Secretamente, o preço das bananas é aumentado para que o Ministério da Ciência dos Estados Unidos receba mais e mais orçamento. Os dados não mentem. Confira mais, se quiser se espantar, no site desse cara aqui, Correlações Espúrias. Bom, pessoal, tirando o nosso camarada aqui do óculos e da máscara, muito cuidado com as correlações, porque elas não são causa. Alguns tópicos aqui são de outra aula, de um curso completo sobre raciocínio crítico e criativo na prática. Esse curso está disponível também num link que está no nosso site e é um curso muito mais completo. Esse vídeo aqui foi criado exclusivamente para o livro Verdade Obscura, o Dilema de James Bonnet, e tem o intuito de trazer esse esclarecimento um pouquinho melhor sobre o que está se passando no livro e algumas relações aí com a vida real. Legal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Continue com a leitura. Obrigado!